Agora, além disso, tem uma outra coisa a respeito da divisão de grupos no território sírio, né? Eu vou trazer aqui algumas coisas que estão na nossa edição de sábado aqui do meio para assinantes premium. O Yan Boechat narrou, por exemplo, ele voltou recentemente da Síria e narrou o controle curdo depois da derrota do Estado Islâmico ali na área entre os rios Eufrates e Tigre. No mesmo texto, o Yan também fala dos grupos rebeldes ao sul de Damasco. Já a região de Palmira tem ali ainda um domínio do Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, tem uma influência do Hezbollah, como você acabou de dizer. Como é que a Síria se divide hoje em relação a esses grupos e quem são eles? Como é que esses grupos se transformaram desde a Primavera Árabe para cá? Porque também houve essa transformação, né? Sim, o primeiro grupo que a gente vai falar vai ser o Exército Livre, o chamado Exército Livre da Síria, que hoje já se uniu a outros grupos, que vinha com uma proposta de uma democratização do país, né? Quando a gente fala também eu sempre digo assim, a gente fala em democracia no Ocidente, quando a gente fala em democracia mundo árabe, as pessoas acham que é exatamente como o Ocidente, não, né? Alguém pode dizer assim, mas a democracia é democracia, não funciona assim para o mundo árabe, né? Então você tem Então, eles vinham com essa proposta de democratização, de liberdade, porque a imprensa era controlada. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em ler os jornais sírios, porque não chegam, não circulam, não tem. É tudo controlado, então o máximo que eu consigo é a SANA, né, que é a Agência Nacional Síria, que você lê e tem que filtrar o que está lá e buscar em outras fontes, né, para poder ter uma ideia do que está acontecendo realmente, né? Porque se for só por eles, é só propaganda. Então, é a versão oficial, né? É a versão oficial, exatamente. Então, você tinha uma imprensa controlada, né? Então, o Estado Islâmico, o Exército Livre da Síria, tanto nome que a gente acaba, né? O Exército Livre da Síria, ele vinha com essa proposta de libertar, né? De derrubar o governo, transformar, né, seguir a linha do que estava acontecendo na Tunísia, seguir o que estava acontecendo no Egito, né, naquele primeiro momento. A gente vê que a Líbia também, mas a Líbia se esfacelou, né, continua em guerra civil, é o temor que muita gente tem em relação à Síria, que se transforme numa nova Líbia, justamente por conta dessas divisões de grupos que você citou. Você tem o Egito, que num primeiro momento faz eleições livres, ganha a Irmandade Muçulmana, o presidente, né, o Mussolini, ele tenta dar um golpe, ele dá o autogolpe, é deposto por uma junta militar liderada pelo Al-Sisi, que continua no governo, há 13 anos. 10 anos, desculpa. 13 anos é a Primavera Árabe. E você tem o Bashar al-Assad, que se mantém no poder com apoio russo, com apoio iraniano, e o exército sírio começa uma luta com o exército oficial, e quando começa, né, quando os meninos de Sueida picham dizendo liberdade, foi a palavra que eles usaram, hurriya, liberdade, e são adolescentes que são presos, torturados e mortos, entregues às suas famílias mortos, há uma comoção geral nacional. Quando começa a repressão, porque inclusive as manifestações na Síria são proibidas, continuarão, e acho que vão continuar inclusive a ser proibidas, né? Os grupos étnicos minoritários não eram presos e que estavam ali na manifestação. Então você vai ver tanto os alauítas como os cristãos, em sua maioria ortodoxos, né? Os armênios participando das manifestações, e quando se pedia a identificação, e veio a identidade religiosa, essas pessoas não eram presas. Ou seja, o que vai gerar uma revolta muito maior. O governo começa a trabalhar muito com fake news também. Então, dizendo, né, que quem estava lá saindo da Síria, né, se instala uma crise humanitária, né, a maior depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas se refugiando, e a fala interna eram espiões do Ocidente, né? Então, era um favor essas pessoas estarem saindo. Eu cheguei a ouvir a seguinte, né, uma pessoa muito simplória, eles não gostam da gente, né, esses refugiados. Quando a gente sabe, né, que não... Mas o governo fazia uma propaganda muito grande. O exército sírio, o exército Livre da Síria,
quando se instala o Estado Islâmico, também começa a lutar contra o Estado Islâmico, porque aí naquele momento há uma união dos outros grupos, né? Então vamos deixar por enquanto o Bashar e afastar o Estado Islâmico que estava aterrorizando, principalmente o norte, principalmente os curdos. E o Estado Islâmico se instala em que momento? Ele vai se instalar nesse momento da Guerra Civil, né? No início da Guerra Civil. No início, 2012, 13, porque eles 2013, por aí, eles chegam ocupando espaços abandonados anteriormente pelo Estado. Então eles chegam com um programa de vacinação, com um programa de alimentação, né? Então cesta básica, o que seria a nossa cesta básica aqui. Então eles, num primeiro momento, foi a mesma situação que aconteceu com o Talibã. Né? Quando o Talibã, o Mujahideen assumem, né, em 2000, quando eles assumem, eles também chegam com esse discurso de melhorar as condições. O que a gente vai ver também na Síria é que, e aí a população e os próprios grupos opositores ao Assad começam a perceber que quem também estava integrando esse exército do Estado Islâmico não eram sírios, eram mercenários, né? Eram jovens convertidos ao Islã, trabalho que já estava sendo feito, né? E tinham clareza no seguinte: nós vamos instalar uma república, a nação, a comunidade muçulmana aqui. E isso a população começa a reagir. Esses grupos opositores do regime também vão dizer: agora é a hora de acabar com isso. Quando entra o Hezbollah, quando entra a Rússia, quando entra a própria Turquia também, né, para acabar. E eles conseguem, sim, libertar Alepo, conseguem libertar várias cidades, e o Estado Islâmico se instala no norte por causa do petróleo. Né? Tem ali uma riqueza, o solo é uma riqueza do local. Só que alguns focos continuam enfraquecidos. Você falou em Palmira, ela é libertada do Estado Islâmico. E é muito interessante, e quando você chega hoje em Palmira, você tem as inscrições em árabe do Estado Islâmico, né, palavras de ordem, e depois russas, né, porque os russos é que ocupam Palmira. E Palmira volta a ficar aberta para o público, para o turismo, né, até o ano passado, né? A gente não sabe, agora obviamente não. Então esses grupos depois começam a acabar do Estado Islâmico, então vamos agora resolver o problema interno. Repressão, o exército sírio na repressão, a frente, o exército livre, não mais tão democrático, não tão mais laico, porque se une a outros grupos, né? E tem uma zona que o Assad negocia com os curdos, fiquem aí no norte, né? Então você vai ter uma parcela dos curdos apoiando o Assad, e aí essas minorias começam a ver nele a sua segurança. Quando chega o Estado, e é essa a propaganda que o Estado vai usar. Nós estamos protegendo vocês, as minorias, os curdos, os alauítas, os cristãos principalmente. O Assad faz questão de tirar várias fotos em momentos festivos do calendário cristão, né? Tinha uma boa relação com o patriarca de Damasco. Então você tem, e aí hoje você tem, quando você olha o raio-x desses grupos, todos eles estão ligados às questões religiosas, a transformar a Síria, tanto que o Juleni, que é o líder do HTS, falou, né? É o grande dia para a vitória da nação islâmica. Exato. Ele está dando já o indício do que vem por aí. Né? Então, é assustador. Né? Nós temos a Turquia também apoiando um determinado grupo, visando os curdos. Né? Retirar essa autonomia dos curdos, perseguir os turcos, porque também eles se sentem ameaçados, até por conta das eleições internas na Turquia, que tem os partidos que os curdos são maioria. Então, o que eu vejo hoje é até quando essa lua de mel entre esses grupos vai durar. Porque se o HTS assumiu, tá dizendo que a vitória foi sua, né? Como é que vão ficar esses outros grupos? E nós temos ao sul, como é que vão ficar as relações com Israel? Vai haver negociação?
Golã vai voltar para a Síria. Uma coisa também que tem chamado a atenção é que esses grupos se articularam de tal forma que, e aí é o discurso interno na Síria, porque, e aqui o governo até ontem usava, por que esses rebeldes não vão lutar pela causa palestina? Então, até o último momento, o Assad jogava com a ideia de vão para Gaza, vão lutar, vocês querem lutar, vocês querem a liberdade, libertem o povo palestino. Acreditando que com isso ele poderia trazer a população para o seu lado. Só que, como a gente fala em árabe, a taça estava perdida.